Vamos falar um pouquinho hoje sobre etiqueta infantil, aquelas pequenas regrinhas de casa que normalmente os papais ensinam seus filhos, como por exemplo, mastigar de boca fechada, dizer obrigada, arrumar os brinquedos depois deles serem utilizados. Você, papai e mamãe, vocês têm esse costume de ensinar os seus filhos sobre boas maneiras em casa? Então vamos lá. Se a criança aprende boas maneiras em casa, ela provavelmente vai ser muito mais bem educada em público, os papais vão receber elogios e com certeza se tornará um adulto bem-sucedido. Infelizmente, alguns papais e mamães não tiveram esse tempo, a oportunidade de aprender com seus pais sobre etiqueta e boas maneiras. E é por isso que eu venho falar sobre esse tema tão importante, pois se você aprende, com certeza poderá passar para essa nova geração esses conhecimentos e, consequentemente, eles poderão passar para os seus filhos, netos e assim por diante, tornando essa geração futura mais educada, respeitada, tanto na vida social quanto no trabalho. E o mais importante, eles vão ter empatia para com o próximo. Vocês não acham que todas essas discussões, brigas, desavenças, falta de respeito que às vezes a gente vê por aí, que acabam em desastre, poderiam às vezes ser evitadas se a gente tivesse um pouquinho mais de boas maneiras, empatia e respeito para com o próximo? Aliás, empatia significa colocar na posição da outra pessoa para entender o porquê ela está falando ou agindo de tal maneira, para que você possa entendê-la, tentar ajudá-la, evitar discussões e ver um outro ponto de vista. Isso é empatia. Às vezes, após uma certa idade, o adulto ele fica inflexível, achando que ele é o dono da verdade e que sabe mais do que as outras pessoas. E às vezes ele deixa de enxergar o outro que está ali diante dele. Ele pode até estar vendo a pessoa, mas ele não está enxergando e nem escutando o que ela está dizendo. E realmente fica difícil evitar discussões, desentendimentos. E a pessoa que não tem empatia, ela não se abre a novas ideias, por exemplo, no trabalho. Tudo vai ficando mais difícil. Por isso, se esse adulto é bem educado quando criança, ele com certeza será mais atencioso e ainda estará mais aberto às novas ideias. Entenderá melhor o seu chefe, seus colegas no trabalho e vai saber se portar em um local da maneira correta. Por isso, a educação, boas maneiras e etiqueta infantil, para mim, é mais importante do que para um adulto. Porque nos primeiros anos de crescimento e desenvolvimento, a criança é como uma esponja. Ela absorve tudo o que vê, o que escuta, o que lhe é ensinado. E se ela aprende desde jovem a etiqueta à mesa, por exemplo, ela fará automaticamente na idade adulta. Vocês não concordam comigo? Além disso, depois que a criança entra na escola, ela já chega sabendo o que é certo e o que é errado, respeita mais os coleguinhas, vai ter o seu material escolar mais bem organizado e com certeza vai chegar na idade adulta muito mais preparada para enfrentar a vida. Aí você me pergunta, qual é a idade certa para ensinar uma criança boas maneiras? Que tal desde sempre? Quer você aceite ou não, a criança começa desde cedo a imitar os pais. E por isso, se ela estiver convivendo em um ambiente harmonioso, ela já começará a ser uma pessoa calma. Então, papais, que tal começarem por vocês mesmos, dando um exemplo, mostrando amor, compaixão, respeito um com o outro. É importante também, todos os dias, ensinar algo para a criança. Por exemplo, para a criança de 3 a 4 anos de idade, pode ser ensinado algo simples, como olhar nos olhos da pessoa quando estiver falando, dizer obrigada, por favor, olá, bom dia, escovar os dentinhos todos os dias e devagarzinho ensinar os utensílios na mesa. E claro, lavar as mãos antes e depois das refeições. E nada é sentar comigo na frente da televisão, no sofá ou no chão, hein? O exemplo tem que ser dado pelos pais. É claro que ela não vai aprender tudo no mesmo dia, né? Mas a prática diária ajuda ela a absorver esse discernimento e fazer com que isso fique natural, principalmente com o exemplo dos pais. Ensinando pouco a pouco, com frequência, até os 10 anos de idade, a criança ela já pode ter aprendido a conversar com adultos e até ter uma boa noção de etiqueta à mesa, responder ao telefone com educação, deixar o recado com cuidado anotado, mostrar autocontrole em público e ter responsabilidade em arrumar o quarto e a sua própria bagunça, e não se atrasar para a escola ou qualquer evento. Até os 15 anos, ela pode já ter aprendido, por exemplo, a começar uma conversa com um adulto, a manter um nível de voz mais baixo em casa, um nível de música também aceita pela família. Aliás, estamos morando com outras pessoas, não é? Então é bom respeitar o nosso lar. Até os 15 anos também, ela já poderá ser protetora dos seus irmãozinhos, apreciar os pais, professores, colegas, idosos, ajudar-nos a fazer da casa, como se preciso, também lavar a louça, tirar os pratos, fazer a mesa e até ajudar a cozinhar. Aliás, são nessas horas que nosso vínculo familiar são criados. Quando a gente é criança e junta essas
essas atividades para fazer tudo juntos, nós podemos criar memórias afetivas para o futuro. Mantendo essa harmonia, podemos dar jus àquela tão famosa frase: Home is the best place to be. Ou seja, a casa é o melhor lugar para se estar.